do Senhor esteja com você, esteja na sua casa, na sua família. Hoje estamos no quarto vídeo da série O Renovo nas Parábolas de Jesus. E hoje nós queremos ter como base a parábola que está registrada em Lucas capítulo 16, o 19 em diante, que fala sobre o rico e o mendigo, ou o rico e o Lázaro. Eu vou ler o texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tão poucos deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados, a parábola do rico e do Lázaro, ou rico e mendigo, é um ápice, é um coroamento de uma caminhada que inicia já em Lucas capítulo 15. Porque em Lucas capítulo 15, a temática de Lucas capítulo 15, com as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, a temática é no que se refere ao trato das pessoas. Porque vieram ouvir Jesus os fariseus e os publicanos. Os fariseus desprezavam os publicanos. Publicanos estes que Deus tanto ama e que quer salvá-lo. Por isso as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Então, Lucas capítulo 15 está tratando de como Deus ama os publicanos, os pecadores, né? E como ele procura diligentemente até encontrá-los, parábola da dracma perdida, mesmo que os fariseus, os doutores da lei, desprezavam, ridicularizavam eles. Então, Lucas capítulo 15 fala sobre o tratamento das pessoas, o amor que Deus tinha para com aquele que era desprezado. Em Lucas 16, já fala sobre a questão da questão financeira, o amor pelo dinheiro. É aqui nesse texto que Deus diz que não podemos ter a 2 senhores, ou a Deus ou a Mamon. E aí Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro para culminar tudo, porque esse rico, na parábola do rico e do Lázaro, era alguém muito rico e que desprezava Lázaro. Lázaro estava à porta dele, queria comer as migalhas. Olha que interessante. Então, a parábola do rico e do Lázaro é simplesmente o ápice de toda a caminhada que começa em Lucas capítulo 15. Ok? Então, amados, a parábola do rico e do Lázaro é o clímax do ensino de Jesus, que fala sobre o tratamento da pessoa e o amor pelo dinheiro. O que me chama a atenção nessa parábola do rico e do Lázaro é que fala assim: morreu Lázaro e foi
para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado. Veja que o texto não fala do sepultamento de Lázaro. Só fala do sepultamento do rico. Ao pesquisar um pouquinho sobre isso, essa palavra sepultamento significa um sepultamento com honras, com toda cheia de pompas. Então o rico ele foi homenageado no seu sepultamento. O rico foi exaltado, foi com palavras bonitas, um sepultamento todo luxuoso e pomposo. Lázaro nem sei se teve sepultamento. Agora, que interessante. O rico que amava as riquezas e desprezava Lázaro não foi para a eternidade com Abraão, com Deus, mas Lázaro foi. Agora, outra coisa interessante. Essa parábola é a única parábola que Jesus dá um nome. A mulher das dracmas não tem nome. O pai e os filhos, o filho pródigo, não tem nome. O pastor da ovelha perdida não tem nome. As parábolas, quase como um todo, não tem nome nas pessoas. Mas nessa tem. Por quê? Porque Lázaro é uma palavra que significa confio em Deus. Confiança total em Deus. Então, quando Jesus fala sobre isso, Jesus está dizendo assim, esse rico confiava em Mamon, nas riquezas, mas Lázaro confiava no Senhor. E aqui está o segredo para o renovo. Muitos acham que vamos ter forças, renovo, vamos ter vida nova quando tiver muito dinheiro. Lázaro, ele não tinha nada. Mas o seu nome significa bem isso. Lázaro significa eu confio no Senhor. Confiança total no Senhor. Dependência do Senhor. Jesus estava dizendo, Lázaro foi para a eternidade. Porque ele, desde quando ele vivia aqui na sua circunstância, ele confiava plenamente em Deus. Então o renovo, amados, não vem quando nós temos muito dinheiro. Não que seja pecado ou problema, não é isso. Mas o renovo acontece quando em tudo, em abundância ou escassez, alegria ou tristeza, em qualquer circunstância, nós sempre estejamos ligados para adorar, para depender e para glorificar o nome de Jesus. Esse é o contexto dessa parábola no nosso tema Renovo nas Parábolas de Jesus. Então fique com essa parábola, amado. Fique com essa mensagem. Que Lázaro foi renovado para a eternidade, porque sempre confiou, dependeu do Senhor. Amados, que Deus te abençoe com riquezas materiais. Sim, que Deus nos abençoe, mas não vamos colocar nela nossa confiança. E vamos olhar para o nosso lado, porque sempre vai ter alguém que eu possa ajudar. Eu nunca sou tão rico que não preciso de ajuda, e nem tão pobre que eu não possa ajudar alguém. Essa palavra é para nós hoje. Vamos nos renovar quando nós confiamos em Deus e quando nós amamos o próximo como a nós mesmos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.